Olá, meus irmãos e irmãs, bom dia, como é vocês? Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei a hora que você está vendo esse vídeo, então faça parte dessa meditação conosco. Espero que você aí faça a sua também, ou seja, já tenha feito, faça depois, mas sempre faça, tá bom? Sempre faça a sua meditação. Não fique somente aqui com a fala do Frei ou a fala de outro padre, né? A gente precisa crescer na espiritualidade. Hoje, dia 10 de maio, um sábado, né? Dedicado, e o sábado a igreja dedica principalmente à Virgem Maria, né? A sua memória, então a devoção mariana. Nesse dia a gente recorda deste amor materno, né? Esse amor materno de Deus expresso na vida, né, de Maria Santíssima. Tudo bem, então, hoje, João capítulo 6, continuação do capítulo 6, do versículo 60 ao 69. É um capítulo longo, né? Principalmente esse capítulo é o chamado capítulo do pão, né? Do pão da vida. Falamos do pão, da carne, do sangue, e vamos, assim, meditar este texto. Então, convido você primeiramente a escutar, né? Você pode aí ouvir, aí quando você está aí diante do celular ou quer somente ouvir, você pode ouvir como podcast, né? Nesses moldes, né? Que você escuta e fica ali só, vamos dizer, ruminando, né? Então vamos lá, o Evangelho. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que estavam disseram: Esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: Isso vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subido para onde estava antes? O Espírito é que dá a vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: É por isso que vos disse: ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: Vós também quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, eu vou trazer alguns pontos para reflexão. Você pode encontrar outros pontos aí na sua meditação, tá? Para que seja interessante essa partilha. Então, os pontos que eu destaco, que me chamaram assim a atenção e quero meditar com vocês, é justamente quando Jesus pergunta: Vós também quereis ir embora? Aqui é uma chamada, né, para que eles realmente avaliem, reflitam, sintam, percebam o que eles querem, o que eles esperam. Essa pergunta de Jesus faz com que eles se voltem para si mesmos, deste segmento até este momento que Jesus sai a pregar o reino, desde lá no Evangelho de João, foi batizado e começa a pregação do reino, as bodas de Caná, o primeiro sinal. Então, desde o momento que sai a pregação do reino, chegou este momento agora que Jesus faz um pouquinho uma parada, né? Olha, vocês estão também querendo ir embora? Isso escandaliza vocês? Será que vocês estão preparados realmente para entender o que está acontecendo e o que vai acontecer ainda? Né? Porque ele vai perguntar, né? Isso vos escandaliza? O que era escandalizar? Lembra do evangelho de ontem? Que
era o quê? Né? Comer a carne e beber o meu sangue, né? Isso foi um escândalo, né? Um susto para eles. E aqui essa pergunta, né? Decisiva. Vós também quereis? Vocês estavam murmurando aí, tem alguns de vocês estão murmurando aí, que é muito difícil. Então, vamos decidir, então, vocês querem ir embora ou não? Aí Simão Pedro, né? Simão, sempre Simão Pedro, né? Com esse vigor assim meio atrapalhado, né? Nesse momento de discipulado. Presta atenção, gente, tá? Cuidado aqui, senão nós vamos falar que o Frei tá falando bobagem, né? Não, quando a gente está crescendo como adolescente, né? A gente não dá umas mancadas na vida. De forma semelhante aqui, se a gente pode comparar, né, usar essa metáfora da adolescência espiritual, vamos dizer, a gente dá muito mancada, né? E às vezes esse vigor nosso, ele, do dizer da boca para fora, às vezes ele não é suficiente, né? Mas Simão, né, capta o que está acontecendo e sabe que ali, né, só pode ser manifestação de Deus. Mas ainda não tem um vigor, né, ali, porque ainda Jesus não ressuscitou e ainda aqui precisa aprender mais coisas, né? Deve ser derramado sobre eles, fortalecer a fé de Pedro, né? Vai passar pela negação ainda, antes do galo cantar, não é? Pois é, né? Mas ele diz, né? Ele diz, mesmo assim, na sua fragilidade, e aí talvez estamos nós aqui, né? Ele vai dizer, a quem nós iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna, somente tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Então, essa afirmação de Pedro, né? Ela não exclui a finitude. Aqui eu não estou fazendo apologia à finitude, ao nosso laxismo, não. Eu estou dizendo que, mesmo que tenhamos ainda que caminhar mais como os discípulos, e aí aplica a todos nós, siga, vai, né? E Pedro tem essa coragem de confessar, né? No sentido, tu és, né, o Senhor, tu tem palavras de vida eterna, nós cremos que és o Santo de Deus, mas a carne é fraca, né? Ou seja, estamos a caminho, queremos aprender. Talvez a história de Simão Pedro nos ajude a entender o discipulado, como também de tantos esses aqui. Simão continua, e mesmo lá na frente que ele vai negar 3 vezes antes que o galo cante, mas ele permanece fiel e acredita na misericórdia do Senhor, no seu amor. Muitos vão abandonando mesmo, vão deixando. Então, mesmo que a nossa confissão, nesse sentido dessa reflexão que eu estou fazendo, aqui você pode, claro, aprofundar, fazer uma reflexão diferente, né? Pode chamar atenção a outro ponto. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, olha, mesmo que tenhamos, né, as lutas da vida, né, na família, na igreja, conosco mesmo, né, nós reconhecemos que nós somente temos porto seguro, somente Deus é nossa fonte, somente Ele é o Santo de Deus. Então é neste lugar, nesse santuário onde Deus está presente, né, que nós queremos estar, apesar de tudo, né? Apesar do nosso estilo meio Pedro, né? Assim, meio que vacila, mas estamos aí. Espero que tenha contribuído com a meditação de vocês. Claro, aqui tem vários outros pontos, ligando desde o início desse capítulo, né? Mas eu destaquei isto. Aqui tem um trecho aqui, antes de terminar, né? É o Espírito que dá vida, a carne não adianta nada. Não confunda essa carne com o corpo físico, tá, gente? Por favor, não é isto. Tá? Tem gente que às vezes confunde com a ideia maniqueísta, na divisão entre espírito e matéria. Não é isto. Que a gente pode relacionar as coisas do mundo, as coisas da carne, né? Ou seja, o egoísmo profundo, a busca de fazer só as vontades pessoais. A gente pode chamar tudo isso de carne, né? Ou seja, viver pelo egoísmo, buscando prazer acima de tudo, deixando a caridade de lado, né?
Então, tudo isso, se for baseado nisso, não serve para nada, porque isso tudo passa, né? O que permanece são as coisas de Deus, a vida eterna. Com Deus, Deus te abençoe, paz e bem.